Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, professor de hebraico. Nós vamos ter agora uma aula sobre a lição número 3, sobre Maquef. E aí eu quero, então, mostrar para você aqui partes da nossa apostila, que você tem aí postado no nosso site, para ajudar você a entender. O capítulo 3, ou lição número 3, é sobre objeto direto e outros aspectos também que nós vamos abordar. Então, para você entender melhor, é preciso que você acompanhe aí pela sua apostila. O Maquef. Maquef, como está aí na apostila, ela é uma curta linha horizontal, como nosso item aí, que junta duas ou mais palavras num versículo. Então, o Maquef ele é importante porque ele vai aparecer no texto hebraico, juntando aí uma ou duas palavras aí dentro do versículo. E aí eu coloco aqui que é semelhante ao nosso hífen. Outra coisa importante também é que quando aparece o maquef unido a duas palavras, deve ser lido como uma unidade de palavra. Então, quando você encontrar o maquef, mais à frente eu vou mostrar para você, você precisa ler as duas palavras que estão unidas pelo maquef como sendo uma só unidade, ou seja, você lê de uma vez só. Então, você vai não dar aquele intervalo na leitura, mas você lê como se fosse uma só palavra. Também se pode dizer que todas as palavras desta unidade de fala perdem seu acento primário, mudanças na vocalização dessas palavras. A gente vai ver mais em detalhes aqui. Aqui, na maioria das vezes, o maquef é usado após palavras monossilábicas, como as seguintes. Aqui nós temos aqui el, para, in, si, então gan também, quer dizer também, col, todo, ou seja, depois dessas palavras monossilábicas, normalmente é usado um maquef. Aqui estão apenas para você entender, essas são exemplos de palavras monossilábicas que deixa eu dar um zoom aqui maior, que depois, geralmente, depois delas tem um maquê. Vamos ver algumas regras e exemplos. Quando colocado antes do maquê, o call aqui, tudo, tornar-se, vamos ver aqui dentro do texto aqui, call, rayon, esse call aqui, call, rayon, esse pontinho aqui é o maquê. Então, veja que call, rayon, é, todo o dia, a ideia seria essa aí. Então, igualmente, ma, que a tradução é que, torna-se ma. Então, há uma mudança vocálica aqui na questão das vogais. Aqui, o kamet passa a ser um patá, quando juntado uma palavra para o maquef. Então, em alguns casos, quando ocorre o maquef, aqui dentro, unindo uma palavra com a outra, uma palavra monossilábica, uma outra palavra, pode ter uma mudança de vogal. Então, o som vai ser o mesmo, porque a kamet é A e o patá também é A. Mas você vê que há uma mudança aí de vogais, de uma vogal para outra. Então, só para tentar ajudar você a entender melhor, vou dar um zoom aqui, você tem aqui o call, que é tudo, certo? Tornar-se. E você tem um artigo definido aqui, que é esse ra, e on, rayon. Então, você deve ler tudo junto. Cal, ou cal, rayon. Eu vou não fazer parte aqui da minha proposta, mas apenas para tentar ajudar você a entender melhor esse uso do maquete. Aí o texto é de Gênesis capítulo 6, versículo 5. Um instante apenas, a gente já vai apresentar aqui para você. Aqui é o seguinte, está vendo aqui, esse texto aqui, Gênesis 6, 5, é o texto completo. E é no final que está aqui, Kal, Ha, Yon, todo dia. Então, eu vou ler aqui para você o verso todo. Vaire e viu, Yahvé é o Senhor, e viu o Senhor, que, esse que aqui é um que, e aí grande aqui é o Rabá.
Rabá é grande. E depois tem aqui o Hayat, Hayat, a maldade de. Depois nós temos aqui o Hayaran, Hayaran, Hayadan, melhor dizendo, que é um Dalet aqui, ó. Esse aqui é um Dalet. Adan, o humano. Lembra que Adão, que vem o nome Adão, é um nome para homem, humanidade, representante. Quando fala aqui Adão, é o humano, a humanidade, porque existe dois termos para homem no hebraico. Existe o termo Ish, que é homem, o homem foi criado à sua imagem e semelhança, homem e mulher. E existe Adão. Adão tem a ver com humanidade. Adão era o nosso representante. Então, dentro do texto aqui de Gênesis 6:5, só para aproveitar a oportunidade da nossa análise aqui, dentro do texto aqui de Gênesis 6:5, Deus está irado contra a humanidade da época. Não é apenas um homem, mas a humanidade, um homem indivíduo, mas a humanidade. Eu vou ler aqui, ver aqui como é que está traduzido no português, aqui na atualizada, só para ver que eu estou traduzindo literalmente. Aqui está assim: e viu o Senhor, e aí viu Yahvé, que a maldade do homem. Aqui, então, esse homem que está traduzido na atualizada como homem é Adão, é a humanidade. E aí nós temos a continuidade aí, Baaretz. Aqui você tem aqui, ó. Aretz é terra, Ba, aqui é uma partícula de preposição, Ba, artigo, na verdade, que é a terra. E aí você tem depois, Baaretz, você tem Vekal, Yatzer. Observem aqui que nesse exemplo, Vekal, Yatzer, é todo impulso de. Você tem aqui um Makef, aqui, ó, tá vendo? Está unindo duas palavras. Então, você tem uma conjunção aqui, Vav, mais à frente a gente vai ver sobre isso. Vekal, todo, que é a ideia de todo. Yetzer intenções. Então, ver o impulso, melhor dizendo, todo impulso de. Mas o que eu quero destacar, a nossa aula é sobre o Makef. Só estou dando exemplo prático aqui para vocês. Então, você tem aqui uma palavra, você une as palavras em conjunções, preposição, substantivo aqui, como se fosse uma unidade. Então, você lê tudo, Vekal e Etzer. Depois, você tem aí Maheshe Vot, as intenções. Depois você tem aqui Lebor, que é um rolevado ali, ó, Lebor. O Bet tem um da Gesh no meio. O coração de. Depois você tem aqui o Hak. O Hak, ele é somente mal, é a palavra aqui. E aí você tem o que, para chegar aqui, ó, no final do versículo 5, é o Kal Hayon. Você tem o Kal, que é todo, você tem aqui o artigo, aqui, uma partícula de artigo, você tem Yon, dia, Hayon, todo o dia. Essa é a tradução literal. Interessante, eu só dou uma olhada aqui na tradução na atualizada, fica assim, se você olhar aí: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal. Está vendo que essa expressão, a tradução aí na atualizada está, e que era continuamente mal? Esse continuamente mal, na realidade, é esse aqui, ó, Kal Hayon. Porque a tradução literal seria todo dia. Eles traduziram como continuamente mal. Mas a tradução literal seria todo dia. O homem é mau. Essa humanidade da época de Noé era mal todo dia. Essa ideia aqui, continuamente, aqui, que o texto nos traz. Mas outra coisa, aproveitando o embalo aqui,
Você tem aqui um siluk, aqui, que é um ponto final aqui do texto, em que mostra que o versículo 5 acaba aqui. Então, alguns detalhes gramaticais aqui que eu quis mostrar para vocês, aproveitando o ensejo aí da disciplina, da lição de número 3. Vamos lá. Vamos voltar aqui a visualizar a nossa apostila. Tendo aqui, então, eu quis mostrar para você o exemplo no texto. Você não vai encontrar na atualizada uma tradução literal aqui a esta passagem. Você vai encontrar apenas você vai encontrar aqui Kal Hayon. Você vai todo dia, mas lá está continuamente a ideia de diário. Muda. Muda. Eu acho que a tradução literal traz mais força, porque é todo o dia, todo dia, não havia momento em que não era feito isso aí. Continuando aqui, então, nós já vimos, então, a questão do Makef. Mostrei a você que ela une palavras e ela deve ser lida dessa maneira. Mostrei no texto de Gênesis 6:5, para você ver no texto todo o uso desse recurso, que aparece mais de uma vez. E agora eu quero falar para você sobre o sinal de objeto direto, também é importante. Objeto direto é uma palavra que representa uma pessoa ou uma coisa que sofre a ação de um verbo. Então, o objeto direto ele é uma palavra que representa uma pessoa ou coisa que sofre a ação de um verbo. Então, quando ele aparece, ele está indicando que o verbo vai sofrer uma ação aí, que uma pessoa ou objeto vai sofrer a ação do verbo. O objeto direto pode ser definido ou indefinido. Então, tem duas maneiras ou duas formas de objeto direto no hebraico. Ele pode ser definido ou indefinido. Se for definido, normalmente ele é precedido pela partícula et. Então, quando o objeto direto é definido, ele é precedido, vem antes, ele é precedido por essa expressão et. Esta partícula serve meramente como sinal que indica o objeto direto. Então, você não tem que se preocupar quando essa partícula aqui de objeto direto ela aparecer para traduzi-la. Ela não tem tradução, ela é apenas um indicativo de objeto direto. O et pode encontrar-se separadamente ou pode estar ligado à palavra seguinte através de Makef. Então, veja que o Makef pode também ser colocado depois dela. Ou ela pode aparecer no texto de forma isolada. Caso aqui, por exemplo, no último caso, o tsere é abreviado para segou. Por exemplo, et Hashamaim está em Gênesis 1, verso 1. Observe, então, que o et aqui é um objeto direto, e ele precede aqui a palavra. Então, Hashamaim, os céus, e os céus, a gente vai olhar o texto todo no hebraico, mais uma vez, eu vou colocar para você a análise no Bible Work, apenas para ajudar você a entender o que eu estou dizendo aqui. Só um instantinho, a gente já coloca aqui para você analisar bem aqui a questão aqui do uso do et aqui para o texto. Aqui está aparecendo tudo aqui, ó, Gênesis 1. Bereshit bara Elohim, então, no princípio, bara criou, Elohim, Deus, Elohim é Deus, et, veja aqui o objeto direto. Partícula de objeto direto, está separado. Et Hashamaim, os céus, ve et, aqui tem outro, aqui, de objeto direto, ve et Haaretz. Observe, então, olha que interessante, vamos lá. Bereshit, no princípio, aqui é uma preposição, no princípio, Reshit é princípio, bara é um verbo, criou, Elohim é Deus, é um substantivo, Elohim, et, aí ele vai mostrar aqui a ação, et Hashamaim, que ele criou? Ele criou os céus, ve et, ve aqui, ó, vav, aqui é uma conjunção, et,
objeto direto. E criou o quê? Os céus e a terra. Aqui, ó, isso aqui é um artigo, a terra. Ha-aretz. Aretz é terra. Então, é só para você entender que o et, no caso aqui, ele aparece sozinho, tá vendo? É objeto direto. Aqui ele aparece unido a um vav, a uma conjunção, e aí para indicar aqui a ação do verbo. Vamos ver na apostila se a gente encontra mais algum detalhe aqui para nos ajudar nesse propósito. Vamos lá. Então, aqui, em princípio, é isso aí. Não tem muito o que dizer acerca do objeto direto. É exatamente isso aí, é bem simples. Ele está... Há algumas modificações, como eu coloquei aqui. Ó. O tsere é abreviado para segol. Então, você tem aí o tsere e aqui você tem o segol. Essas mudanças de vogais não são tão importantes assim, porque não vai alterar em nada na leitura e na identificação do objeto direto. Você tem que lembrar é que o et pode estar separado, como a gente viu lá em Gênesis, pode estar unido a outra palavra, pode estar ligado a outra palavra como makef, que é o caso aqui, ó. Gênesis 1:4, ele está et haor, et haor. Então, aqui ele está ligado pelo makef. Então, ele pode estar assim, separado, ele pode estar ligado por um makef, ele pode também estar naquele caso lá que a gente viu no próprio texto de Gênesis, que é a questão dele estar ligado a uma conjunção. A gente vai ver agora dagesh forte, é outra coisa importante também. O dagesh lene é um pontinho, lembra que a gente viu no início das aulas? O dagesh, algumas consoantes modificam a pronúncia para o bet com dagesh, fica com som de B, sem dagesh é som de vet. Então, aqui a gente vai ver o dagesh lene é um pontinho, aquele pontinho que vai colocado em algumas consoantes, que chamamos de begad kefat. Isso aqui é Isso aqui é só uma forma da gente tentar entender melhor isso, begad kefat, vai ficar mais claro um pouco à frente. Já o dagesh forte, então você tem dagesh lene, você tem dagesh forte, certo? O dagesh forte é idêntico em aparência ao dagesh lene, mas tem uma função inteiramente diferente. Ele indica uma reduplicação da consoante. O dagesh forte, ele reduplica a consoante na transliteração. Então, você vai ver que no vocabulário, às vezes, vai ter lá na transliteração, ou seja, correspondendo o que está no hebraico na nossa língua portuguesa, vai ter 2 L's, 2 B, porque teve um dagesh forte ali no texto. Algumas regras para o uso do dagesh forte. Primeira coisa, um pontinho em qualquer letra que não seja uma das begad kefat é um dagesh forte, que indica reduplicação daquela. Lembra o que é o begad kefat? É o bet, é o gimel, é o dalet, é o kaf, é o p, ou fe, e o tav. Por isso que é begad kefat. Então, um pontinho em qualquer letra que não seja o bet, que não seja o gimel, que não seja o dalet, o kaf, o p ou o fe, o tav é um dagesh forte automaticamente. E aí você tem que duplicar a consoante. Segunda regra, um pontinho em uma das consoantes do begad kefat será dagesh forte quando for precedido de vogal. Então, vamos lá, pode parecer confuso. Quando o pontinho estiver em qualquer consoante que não seja begad kefat, é automaticamente um dagesh forte, certo? Segunda regra, um pontinho em uma das consoantes, begad kefat, que seja precedida por uma vogal, então, também um dagesh forte. Então, a regra é, se for, só será dagesh forte no begad kefat quando for precedida, ou quando vier antes uma vogal.
Terceira regra, pode ser colocado em qualquer consoante, com exceção das guturais. Uma terceira regra é a seguinte, o daguesh forte pode aparecer em qualquer consoante, inclusive begad kefat, quando precedida de vogal. Mas jamais daguesh forte, ela vai aparecer nas guturais. Lembra das guturais? Aí você tem que ver lá lições anteriores, que a gente falou sobre isso, sobre guturais e begad kefat. Esse exemplo mostra o daguesh lene, porque ele não é precedido de vogal. Então, aqui, o bet, ele tem um shevar aqui, né? E ele não é precedido de vogal. Então, nesse caso, ele é um daguesh lene, daguesh fraco. Lene, não é forte. Mas se ele fosse precedido de vogal, aí seria, o bet seria um daguesh forte. Seria 2B na transliteração. Mas aqui é apenas um B, daguesh lene. Basicamente é isso, são 3 regrinhas básicas. Vamos recapitular. Qualquer pontinho numa letra que não seja begad kefat é um daguesh forte, ponto. Um pontinho em qualquer uma das letras begad kefat precedido de vogal é daguesh forte. O daguesh, um pontinho nunca será nas guturais, mas em qualquer outra consoante que tiver o daguesh, é daguesh forte. Então, não é difícil. Daguesh lene só vai acontecer nos begad kefat. Daguesh forte vai acontecer no begad kefat quando precedido de vogal, e em qualquer outra consoante que não for gutural. Aí nós temos aqui, por último, a lição sobre shevá mudo. Nós aprendemos shevás audíveis que formam semivogais. Lembra? A gente falou lá sobre vogais, semivogais, vogais breves, vogais longas. Agora a gente vai ver sobre o shevá mudo. Podemos chamar shevá simples e audíveis. O shevá audível, naturalmente, é aquele que tem um som na pronúncia. Então, só encontra debaixo de uma consoante que inicia uma sílaba. Esse é o macete. Todo shevá audível vai começar uma sílaba. O shevá mudo, que o próprio nome já diz, é mudo, ou seja, você não pronuncia ele, porque o shevá audível ele tem um sonzinho de E, um Ezinho bem bereshit, né? Ele tem um sonzinho assim de um E bem fraco, ele é audível e forma as vogais semivogais. O shevá mudo não, o shevá mudo ele não tem som nenhum e ele serve apenas para dividir sílabas. Aí vai ajudar você quando a gente entrar em questão de divisor de sílabas. Algumas regras para os 2 tipos de shevás. Quando um shevá mudo e um audível se encontram seguido de outro, ficará assim. Então, imagine você tenha 2 shevás na mesma palavra, né? Qual que é mudo, qual que é audível. O primeiro será shevá mudo, por quê? Porque ele é divisor de sílaba. Então, o shevá mudo é sempre um divisor de sílaba. O segundo será um shevá audível, porque ele inicia a sílaba. Então, a ideia o shevá, quando 2 estão juntos, assim como aqui na palavra, você vai ter o primeiro vai ser mudo, porque ele é divisor de sílaba, e o segundo será audível, certo? E in shelu, por causa que aqui, ó, in shelu, você pronuncia só o men. Esse aqui é mudo, então não tem pronúncia. In, e aqui você tem o som de um E bem fraco. Ishalu, ishalu. Então, a ideia aqui é você compreender que quando 2 shevás estão juntos na mesma palavra, o primeiro é mudo e o segundo é audível. Você, então, não pronuncia o primeiro, porque ele é mudo, e você pronuncia o segundo, porque ele é audível. Então, ele tem um som de um E bem leve. Inshalu, inshalu. O shevá mudo cai fora quando aparece no final da palavra, pois o shevá mudo ele vai cair quando aparece no final da palavra, pois não terá como servir como divisor de sílabas, mas tem uma exceção quando aparece no K final. É complicado um pouquinho isso aqui, né? Vamos ver, exemplo. Melek, melek.
apenas no K final é que ele aparece. O Shevá mudo nunca vai aparecer no final de uma palavra, porque ele é divisor de sílaba, né? Então, ele não vai aparecer no final. Mas há uma exceção. No K final, ele aparece. No caso aqui de rei, Melech. Então, ele aparece aqui, ó, no final. Entendeu? Aqui tem algumas atividades para vocês fazerem, para exercitar, embora é importante tentar ler os textos aqui em hebraico, usando o conhecimento das vogais, para que vocês possam conhecer melhor. Aqui tem vocabulário para vocês decorarem. É importante decorar vocabulário, procurem pronunciar. Inclusive, eu quero estabelecer para você que eu grave em áudio a leitura destas palavras em hebraico aqui do vocabulário e mande no grupo. Tenta ler também esses textos hebraicos aqui, ó, usando o seu conhecimento das consoantes e também das vogais, já é possível você ler. Então, escolha entre Êxodo 3:1 e Gênesis 2:3 para ler e mandar o áudio no grupo. E também mande aqui o vocabulário. Então, recapitulando, você vai ter que ler um desses dois textos, Êxodo 3:1 ou Gênesis 2:3, e mandar no grupo. Mas, obrigatoriamente, todos lerão esses termos aqui, vocabulário, e vão decorar. Mas você vai mandar em áudio aqui para o grupo, valendo nota, então, para a nossa aula. Basicamente, foi isso que nós estudamos. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no grupo e eu vou tentando tirar as dúvidas. Espero ter contribuído aí para o seu conhecimento. Nós estudamos, então, a lição capítulo 3, objeto direto e outros, que a gente viu Shevá, nós vimos Dagesh, além do objeto direto, e nós vimos outros aspectos aí. Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado e logo, logo iremos postar novas aulas para vocês. Deus abençoe grandemente.